bem-vindo ao Simplesmente comigo, Carol Guandalini. Como eu digo sempre a vocês, suas sextas-feiras jamais serão as mesmas, pois eu estou aqui com um novo programa, neste ambiente incrível, no Boca Cucina e um novo restaurante na Zona Norte. Confere as imagens para depois conhecer a minha convidada de hoje. Gostaram? Olha só, um lugar aconchegante, com pratos incríveis, e eu convido você a vir conhecer. Mas agora eu vou apresentar a minha convidada, jornalista, apresentadora, colega de profissão, professora do curso de comunicação do Senac em São Paulo. Ela apresenta o Comunica Fica a Dica na Rádio Vibe Mundial. E a jornalista Cristiane Alcalá, tudo bem? Oi, Carol, tudo bem? Um prazer estar aqui no teu programa, nesse restaurante tão lindo, com o teu público tão querido. Às sextas-feiras, né? Sempre. Para o Brasil todo. Olha que chique. Parabéns. Essa voz, né, gente? Nem precisaria falar que é uma radialista, uma voz envolvente, deliciosa. Quero te agradecer a presença e já começar. Cris, como começou? Eu quero ser jornalista, eu gosto de falar, falavam que sua voz era boa. Então conta pra gente como é que começou tudo isso. Ah, Carol, desde criança, na verdade, né? Eu sempre tive muita aptidão para a área de humanas, sempre escrevi bem, nunca fui muito de exata, sempre era escolhida para ser representante de sala, para participar dos eventos, apresentando atividades escolares, na família também, sempre apresentava muitas coisas, eu e minhas primas fazíamos shows, cantávamos, dançávamos. Já eu fiz isso também. Você já fez isso. E aí, na verdade, eu sempre apresentava essas pequenas atividades, ainda infantis, depois, quando adolescente também, como eu disse, na escola, e fiz teatro um tempo. E, na verdade, sempre tive assim, essa aptidão para a área da comunicação. Minha mãe é pedagoga, também já tinha uma vocação para observar nas filhas. Eu tenho duas irmãs, quem tenderia para uma área ou outra, né? E aí, com 17 anos, eu entrei na faculdade de jornalismo e segui. Sempre trabalhei em rádio e televisão, né? Trabalhei em grandes emissoras de rádio e TV de todo o país, como repórter, apresentadora, locutora e, enfim, tenho quase 25 anos de formada, sou especialista em comunicação, sou mestre em jornalismo profissional, sou mestre de cerimônias também e adoro essa área de oratória, performance, dou aulas de comunicação há muitos anos. É verdade, no Senac. Atualmente no Senac de São Paulo, no Senac de Comunicação e Artes, eu sou a professora dos cursos de audiovisual, então locução para rádio, apresentação de TV, mestre de cerimônias, podcasts, né, videocasts, esses formatos audiovisuais aí que estão em voga, né, e que são tão importantes para a nossa comunicação hoje em dia. Dei aula em universidades também, tenho um programa de rádio atualmente que é o Comunica Fica a Dica, e trabalhei em emissoras como Rádio CBN, Rádio Globo, TV Cultura, Band News TV, Band, Grupo RBS, que é da Globo do Sul. Enfim, tem uma trajetória aí na comunicação. Tem pouca experiência, eu tô achando pouca, o seu currículo tá pequeno. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você diz que você dá aula no Senac e para vários tipos, por quê? A pessoa acha assim, ela é apresentadora, ela apresenta tudo. Apresenta funeral, desfile, não é assim. Tem diferença, o podcast é uma coisa mais dinâmica, é mais natural,
O programa, aqui no caso, a gente é muito light, mas a gente sabe que tem emissoras que querem uma coisa mais organizada, que siga aquela pauta certinha. Então, assim, quais as diferenças que você percebe hoje na comunicação com as mídias digitais também? Não só TV, mas agora a internet, com podcast, as lives. Que dicas você dá ou o que você percebe de diferença nessas atividades? Então, Carol, durante muitos anos na minha carreira, eu apresentei telejornais. Então, comecei como produtora de telejornais, depois fui editora de texto, repórter e apresentadora. Então, quando a gente pensa num universo de 20 anos atrás, a gente tinha realmente um formato muito mais sério e conservador no telejornalismo, né? Então, a gente só podia trabalhar de terninho, nós meninas, os homens sempre de terno, não podiam usar barba, a gente muitas vezes não podia nem usar o cabelo preso. Sempre também em televisão nós tivemos uma ditadura da beleza, o que é algo que hoje também vem sendo bastante combatido. Então a gente tinha uma formalidade, eu diria, no telejornalismo e até mesmo no entretenimento. Com a questão da internet, tudo ficou um pouco mais leve, um pouco mais solto, mais descontraído, né? E até mesmo o telejornalismo hoje, ele tem aí uma série de nuances mais soltas, mais leves, né? Que apesar da credibilidade, da objetividade, da seriedade dos fatos, quando eles são transmitidos, de alguma maneira a gente já tem alguns momentos mais informais, mesmo nos telejornais. Você sabe que você está falando, é importante a gente entender que com a internet, com essa explosão de internet, as coisas chegam de forma leve, até meio desconstruída, às vezes não está aquela coisa impecável. Então, a TV teve que se adequar, né? As pessoas querem essa informação mais leve, mas isso não tira a seriedade da notícia e da entrega. É claro que você não vai fazer piadinha, brincadeira. Eu sou muito brincalhona, mas assim, num momento de seriedade, um assunto realmente importante, né? A gente tem que saber o momento de brincar, de ser leve, descontraída. Isso aproxima. Você não acha que essa coisa de você apresentar e ser mais leve aproxima o telespectador da gente? Sim. Eu tenho seguidoras que falam, você, como se a gente fosse amiga, você não apareceu hoje, cobra. Então, essa proximidade é legal, esse vínculo, né, formado. E a comunicação em relação à fala mesmo, né? Essas coisas de você abreviar tudo, um linguajar mais com gírias, as coisas estão mais diferenciadas, né? Hoje a gente pode ver na internet, como eu disse para você, da Cíntia Chagas, uma professora de português que ensina e de uma forma irônica, icônica, ou seja, das duas maneiras ela brinca sobre os erros de português, sobre a dificuldade que as pessoas têm em buscar o correto. O que você acha disso? Eu acho muito legal a gente criar essa conexão emocional com o nosso público, seja na internet, no rádio, na TV, isso é super importante. Porém, a gente sempre tem que respeitar quais gêneros a gente está, em quais gêneros nós estamos inseridos. Porque, por exemplo, se é telejornalismo, tem o tempo da notícia, tem notícias que são realmente mais pesadas, que elas precisam de um caráter mais noticioso, mais cuidadoso, né? Que eu acho que é importante a gente respeitar. Agora, claro que quando a gente pensa no entretenimento, e especialmente na internet, é mais fácil a gente ter essa descontração presente, essa informalidade, e isso conecta, né? Recentemente a gente teve aí esse ano o programa Big Brother Brasil, né? Que é um programa, né, Carol, que é um reality show, que muitos odeiam, outros amam. É verdade. Mas é um programa que todo mundo acaba conhecendo de alguma maneira, ou por assistir, ou por acompanhar na internet, ou porque está na boca do povo e tal. E a gente ali tem alguns exemplos tão claros de comunicação. Então, por exemplo, eu até coloquei um post nas minhas redes sociais sobre a questão da importância do tripé da comunicação que a gente chama, que é o emissor, a mensagem e o receptor. Algo que eu sempre falei em aulas, na faculdade, no MBA em que eu lecionei, atualmente no Senac, onde eu estou há muitos anos. Então, assim, essa questão da comunicação, né? De como é que funciona esse processo de comunicação. Como é que o emissor, ele se comunica, ele passa um conteúdo e ele realmente precisa fazer com que o receptor dessa informação
seja o ouvinte em rádio, o internauta na internet, o telespectador em TV, o leitor no impresso, compreenda aquilo que está sendo transmitido e emitido, né? Muitas vezes a gente vê algumas pessoas também se aventurando na internet, né? Então isso me preocupa um pouco, como comunicadora, como jornalista e professora da área de comunicação. Porque assim, a gente vê muitas pessoas que, eu vou gravar qualquer conteúdo, eu tô aqui na rua, eu vou mostrar a florzinha, eu vou mostrar o que eu tô comendo, o meu almoço. Isso é muito legal para os seus amigos, para os seus familiares, mas às vezes são conteúdos que nem sempre vão agregar para o público de modo geral. É verdade. Né? Em contrapartida, algumas pessoas têm uma habilidade inata, se saem super bem na comunicação e vão buscar um aperfeiçoamento profissional para poderem realmente fazer um trabalho legal para o público que desejam, né? Verdade. Agora, essa parte da oratória, né? Como eu te falei, sobre falar as palavras, não saber, né? Fazer, por exemplo, os plurais, né? Corretos. Ficou tudo muito simples, muito rápido, muito fácil. A pessoa fala de qualquer jeito, tá tudo bem. E viraliza, vira meme, não é? Então, a comunicação fica complicada. Eu acredito que essa leveza de passar qualquer coisa, como eu te falei, no Instagram, a professora, né, a Cíntia Chagas, voltando a falar sobre a forma correta das palavras, é uma forma de ensinar. Ela está sendo muito criticada, por quê? Porque a maneira que ela fez, ela criou um personagem onde ela ignora, só que assim, agora estão passando das medidas, ao invés de pedir só as orientações em relação à ortografia, tudo, estão falando de modo e comportamento. É que a gente sabe que uma boa comunicação envolve também ou melhora o comportamento da pessoa. Ela é bem vista quando ela sabe se portar. É o que eu falo às vezes, até como ex-educadora, né, sobre a maneira, saber um pouco de tudo, não tem problema errar, né? Você que entra ao vivo na rádio, aqui a gente está gravando, então é possível parar, até peço desculpa a vocês pelos barulhos, o restaurante, graças a Deus com muito sucesso, está com muitos, né, muitos sons, e a cozinha aí trabalhando, então já peço desculpas. Mas assim, quando você entra, não tem problema errar. Eu como professora, às vezes as crianças falavam, o que é isso? Pro, o que significa? Se eu não sei, eu falo, olha, a Pro não sabe, amanhã eu vou trazer para vocês direitinho e tal. Hoje a gente tem a facilidade da internet, que você sabe, mas me preocupa um pouco, eu não sei a você, e aí é o que eu vou te perguntar, a dificuldade que os nossos jovens têm de a ordem alfabética, de procurar uma coisa num dicionário. Se acabar a internet, a luz, eles não conseguem desenvolver algo, ler e resumir, né? A gente veio de uma geração, né, posso dizer assim, que a gente lia a enciclopédia, lia todo, 5 páginas para resumir, e isso ajuda na comunicação, você não acha? Sem dúvida, Carol. A leitura ainda é muito importante, embora a gente viva num mundo digital, super rápido, imediatista, né, onde especialmente as nossas crianças e os nossos adolescentes estão super envolvidos. Eu tenho 2 filhos também, um adolescente de 15 anos, o Arthur, e uma pequena de 10 anos, a Beatriz. Eu incentivo muito a leitura em casa, porque eu acho que quem lê se comunica melhor, né? E essa leitura, ela não precisa ser só num livro físico, por exemplo, mas pode ser na própria internet. Mas desde que seja um conteúdo que seja interativo, que seja lúdico, que seja bacana, mas que também agregue valor, que também pense nessa questão da própria língua portuguesa. Porque hoje nós temos muitas pessoas se comunicando nas redes, especialmente, e com muitos problemas de português. Então a gente pensa, né? Você falou do exemplo da Cíntia Chagas, é claro que ela brinca ali com algumas questões da língua portuguesa, interage com o público dela, mas assim, um comunicador ou alguém que queira se comunicar bem, seja na educação, na comunicação ou em qualquer área, né, do universo aí do trabalho, precisa saber falar bem a nossa língua, dominar o nosso idioma. Então, é claro, é um personagem na internet, é um comediante, aí ele cometeu uma falha aqui, outra ali, pensada, combinada com o seu público, aquilo vai fazer parte. Mas, assim, todas as pessoas que querem realmente interagir, elas precisam ter domínio do nosso idioma, sim. É importante, né? E outra coisa, quando você lê, você aumenta o teu vocabulário. E tem palavras, às vezes eu leio, eu brincava até com livrinhos de inglês, você anota com grifa-texto e vai procurar.
Mas às vezes tem leituras, eu estava lendo o Mindset, e aí tem palavras que eu nunca ouvi falar. Sim. E eu não tenho vergonha. Grifa, anoto o que é e anoto lá. Porque na menopausa ainda eu esqueço. Anoto o que é e daqui a pouco, pá, não sei mais o que é. Então, anoto e coloco lá. E não é vergonha nenhuma, gente. Aprender não ocupa espaço, não tem limite de idade. Agora, claro que quanto mais cedo a gente fizer, né? Agora, quando você diz, o teu curso, por exemplo, é para quem? Na verdade, eu dou vários cursos na Uau. área de audiovisual lá no Senac, né? Aham. Todos os relacionados à área de rádio e TV. Então, locução, produção, apresentação de TV, mestre de cerimônias, esses de locução na publicidade. Então, assim, no Senac de Comunicação e Artes, que eu trabalho há muitos anos, que fica aqui no bairro de São Paulo, na Lapa, a gente recebe, Carol, tanto pessoas que não têm nenhuma experiência na área, que têm vontade de trabalhar na área da comunicação, e nós também recebemos muitos profissionais que já estão na área, que já são jornalistas, publicitários, radialistas, que trabalham já em emissoras grandes de TV, de rádio, em portais da internet e que querem esse aperfeiçoamento. Então, eu acho isso muito bacana porque são pessoas que estão nessa busca por essa trajetória profissional mais qualificada profissionalmente, né? E você indicaria até para gestores de empresa, como um treinamento, um coach, uma coisa de oratória, né? Algo específico, por quê? Quem apresenta e dá palestra e tal, ele tem essa comunicação mais aflorada, mais desenvolvida. Esse curso, então, seria bacana até para esse tipo de trabalho? Sim, a gente tem eventualmente executivos, pessoas que querem aprender a se comunicar melhor, buscando. Mas para essas pessoas que já estão aí em atividades mais consolidadas há mais tempo, empresários, pessoas que querem aprender a falar melhor, aí eu indicaria treinamentos corporativos. Ah, bacana. Né? Eu também Você dou, faz? sim, Ah, dou que legal. treinamentos corporativos, coach, media training, esses treinamentos em empresas de como falar melhor, de como se comunicar melhor, oratória, performance. Então, essas pessoas que aí já fazem apresentações no seu nicho, em segmentos mais específicos das suas áreas de trabalho, aí eu já indicaria mais esses treinamentos na área da comunicação corporativa, porque aí já é mais empresarial, mais específico, que também é muito bacana. Agora, claro, para quem quer trabalhar em rádio, em televisão, em internet, aí sim, os cursos de comunicação que a gente oferece no Senac e em outras instituições também oferecem, Brasil afora, são interessantes para quem quer entrar na área ou permanecer, né? Com certeza. Na tua opinião, essa comunicação social agora, vamos sair do profissional, esse bate-papo, essa interação, qual você acha que hoje é a maior dificuldade? Eu acho que a maior dificuldade, de modo geral, hoje, é as pessoas saírem do universo virtual para o presencial. É verdade. Então, às vezes, a gente está aqui num restaurante lindo como esse e muitas pessoas estão numa mesa com amigos, com seus pares, marido, esposa, namorado, e as pessoas estão nos seus celulares, né? É verdade. Então, às vezes, mesmo pessoas próximas, hoje em dia, elas têm muita dificuldade de se comunicar. Eu vejo, inclusive, isso até entre pais e filhos, que às vezes em casa se comunicam por mensagem. O filho está no quarto, a mãe está na cozinha, o pai está na sala. Amor, vem jantar. Filho, vem para a cozinha. Não, gente. Para não gritar, para não ter o trabalho de ir até o local chamar, ou para não pedir para o irmãozinho mais novo e chamar o mais velho. Então, assim, eu acho que a comunicação, ela tem que estar sempre presente de modo presencial nas relações interpessoais. Então, a internet é uma ferramenta, né? O mundo virtual é maravilhoso, tem muitas coisas legais, tem seus problemas, né? Suas dores também. Muito. Né? Que a gente pode comentar, claro, mas assim, tem muitas ferramentas que só nos ajudam. Porém, a comunicação presencial ainda, em todos os aspectos, eu acho fundamental. Algumas pessoas aproveitam desse contato virtual para falar coisas que pessoalmente não conseguem falar. Fica tão mais fácil dispensar alguém, não é? Falar alguma coisa, porque o olho no olho, a pessoa vai gaguejar, vai demonstrar emoção, e tudo isso também afeta. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta e eu vou te contar, Cris, o que eu acho que é um grande problema na comunicação, tá bom? Combinado. Já, já. Oi,
você sabia que a Nação Verde tem uma super oportunidade para você? A venda de produtos naturais e suplementos tem aumentado muito no Brasil e você pode fazer parte disso tendo a sua loja, a sua franquia, seja uma loja física ou uma loja online, em todo o Brasil. Ficou interessado, né? Então você vai entrar no www.naçãoverde.com.br e completar esse quadro. A oportunidade que eu trago agora para você é para realizar seu sonho de adquirir o seu carro, a sua casa própria, seja ele qual for, com o consórcio da Aira. A Aira Consórcio tem oportunidade única para você do Brasil todo. E se você é de São Paulo, venha conhecer aqui, tem vários vendedores que vão te atender muito bem e você vai sair daqui com o seu carro. Estamos de volta. Eu falei para vocês e para a Cris que eu vou dizer qual o problema que eu acredito ser um dos maiores como professora, como uma mulher, profissional, mãe, é a interpretação de texto, de fala, de comunicação. Como professora eu percebia que você dá um texto e aí vai perguntar quem foi, é só ler e interpretar. E aí as crianças, no caso, têm essa dificuldade e eu acredito que isso passa para a vida adulta. Você pode ver, a gente comentou sobre os realities, quanta confusão se dá por falta de entendimento. Eu não quis dizer isso, mas eu entendi assim. Então, essa falta de interpretação, calma. Aí eu brinco que o acelerador do celular ferrou, né? Porque você fala assim, Cris, você já está vindo, a gente tem que começar. Coloca no 2. Cris, você já está vindo? Tem que começar. Pronto, tá brigando comigo. E a vida moderna está fazendo isso com a gente. Então, eu vejo a maior dificuldade na interpretação. Pode perceber, as maiores brigas, coisa de fim de ano, família, né, gente? Família é tudo de bom. Às vezes rola uma briguinha, vai ver, foi falta de... Eu não entendi. Calma, ela só falou isso. Ah, tá, não entendi. Você já percebeu? Sim, e você sabe, Carol, que eu também tenho notado que o WhatsApp, que é uma ferramenta maravilhosa que a gente precisa no nosso dia a dia. A gente não está condenando, né? A gente Perfeito. não está condenando, ao contrário, a gente precisa muito do WhatsApp, por exemplo, e desses aplicativos de mensagens e tal. A gente tem muitas informações que deixam a comunicação truncada, que é isso que você falou. Eu achei que a Carol me mandou uma mensagem num tom um pouco mais... pesado, grosseiro, mandão, não gostei, fiquei chateada com ela, ela falou de um jeito que não foi bacana comigo. Ou então, meu namorado, meu pai, meu vizinho me mandou só uma frase, escrevi eu te amo, ele escreveu também, TB. E aí você fala, poxa, mas acho que ele não me ama, porque ele só escreveu isso, ou mandou só uma figurinha, tá um pouco... Ou um joinha, né? Eu quero morrer quando eu falo, você vai, você mandou 3 perguntas, o joinha foi pra qual? Não é? Exato. Ou então o joinha é só para despistar. Não quero mais conversar, já mandei um joinha. Tô ocupada. Né? Exato. Então, assim, a gente também tem, com a questão da internet, essa dificuldade, né? Na comunicação, assim, porque um entende uma coisa, o outro entende outra, e aí essa comunicação, às vezes, ela fica, como a gente comentou, truncada. E aí acontece, Carol, uma coisa que a gente fala demais, que é ruído na comunicação. E aí, o que é isso? O ruído na comunicação é justamente quando você comunica uma coisa e a pessoa entende outra. E aí, às vezes a sua intenção não foi aquela, a forma como você falou, você nem imaginou que poderia chatear, ofender, enfim, provocar algum tipo de reação, mas aí vem a lei da ação e da reação. É verdade. Né? Então, alguém falou de um jeito que não foi legal comigo, também hoje não estou num bom dia, também vou reagir. E aquilo ali já acaba trazendo realmente uma discussão, uma conversa desnecessária, uma chateação. É verdade. Né? E aí você já até pega um pouco a minha próxima pergunta, que era como você descreveria o papel da comunicação na sociedade moderna? Né? A comunicação tem um super papel, e aí você pode até complementar, mas é isso, ela tem esses erros de comunicação. Né? Uma sociedade que não está preparada para ouvir, discernir, e fala, desculpa o termo, vomita as coisas.
você também não estava preparado, né? É uma coisa meio... E aí, como você acha que a comunicação hoje, qual é o papel da comunicação nessa era moderna? Carol, eu acho que a comunicação é fundamental hoje para que as pessoas elas possam evoluir. A gente tem um mundo polarizado na política, no futebol, nas relações internacionais, e um dos motivos é a falta de comunicação, né? Então, quando a gente percebe situações como guerras, problemas políticos, diferenças em vários aspectos, o próprio preconceito, a gente percebe que a falta de comunicação acaba muitas vezes enfatizando esses pontos todos. É verdade. Quando a informação é transparente, ela é clara, quando as pessoas têm a liberdade de expressão com respeito para se posicionar, tudo fica muito melhor. É verdade. Né? Você sabe que eu trouxe em um outro momento, já faz um mês e pouco, uma advogada, né? E ela fala os termos jurídicos, mas de forma clara. Às vezes a pessoa acha que se comunicar bem é falar difícil. E não é o caso. Ela exatamente fez o contrário, ela fala perfeitamente com o português correto, eu acho que, né, os tempos verbais, os S's e R's, a gente tem que colocar no lugar certo, mas falar claramente. E aí eu brinco que é em letra de forma maiúscula, né? Fala claramente, pausadamente, nem todo mundo tem um acompanhamento da gente. E ela traz essa facilidade, né, de leis, de tudo que são coisas difíceis, né? Claro. Na rádio, você o comunica, fica a dica. Que tipo de pessoas... Eu já fiz parte desse programa incrível, falando da comunicação, né, da influenciadora. E aí, assim, quem você entrevista? Porque aí a pessoa acha que você só chama radialista também. O objetivo do programa qual é? Conta pra gente. Quem que você traz nesse programa? Carol realmente já esteve lá com a gente falando sobre o trabalho dela como apresentadora, influenciadora digital, contando como é que ela faz a triagem, né, de todos os conteúdos que ela posta e de tanta coisa bacana que ela compartilha com todo mundo aí na internet. E a gente recebe pessoas de várias áreas da comunicação contando suas experiências e dando dicas para o público de modo geral, não só para quem trabalha na área da comunicação ou quer ingressar nesse setor, mas para todo mundo. Então, já recebemos fonoaudiólogas, pessoas de marketing, especialistas também em comportamento, pessoal de mídia, de internet, de rádio, de televisão, professores, enfim, especialistas de várias áreas. É um programa muito bacana que eu apresento lá na Rádio Vale do Mundial, toda quinta-feira, em 95.7 FM, também está no YouTube. E a minha vida toda, Carol, na verdade, eu sempre trabalhei com comunicação. Então, como eu disse no início do programa, né? Com locução, com apresentação, com edição de notícias, com reportagem. Já viajei o Brasil inteiro trabalhando com agronegócio também, isso há muitos anos. Então, assim, conheci por meio da minha profissão o Brasil todo trabalhando, né? E conhecendo pessoas, culturas, novidades, passando informações. Então, assim, é uma área que eu realmente amo e eu dou aula há tantos anos também de tudo que eu fiz na minha vida toda. Né? Tão bom, né? Maravilhoso. Então, os cursos... conhecimento total. Sim, os cursos, os treinamentos que eu ministro sempre são nessa área. Atualmente eu também apresento um podcast que é o Star Metacast, também que é mais para a área empresarial. Que legal. Isso, é uma agência de marketing que trabalha muito com a questão da inteligência artificial, da realidade virtual, focando também nesse trabalho para empresas. Então, assim, esse podcast também é muito legal. Então, a gente sempre está se aperfeiçoando, né? E trabalhando muito. É maravilhoso. Você percebeu que o rádio, o povo ouvia mais rádio em casa, né? Antigamente. O rádio virou o nosso companheiro no carro. Sim. As pessoas buscam por conteúdo. Hoje em dia, baixam os podcasts, né? Os audiocasts, os videocasts, podcast, enfim. Por quê? Ter uma companhia... E aí você percebe, quando você está falando aqui, eu estou ouvindo sua voz doce, agradável, uma pronúncia fácil, que você entende, uma pronúncia correta. Quando a gente vai falar para um comunicador, uma pessoa que vai falar,
o trabalho de fono é importante, a postação de voz, não ser uma voz estridente, porque tem gente que a gente fala, não aguento ouvir essa voz. Sim. Não é cansativo. Então, quando você vai falando, essa voz vai envolvendo, né, gente? Vocês estão em casa, que delícia. E assim, a rádio voltou, né? Ela voltou há uns anos, de uns anos para cá, com tudo. O que eu percebo é que a gente achou que naquele momento, né, alguma das mídias que chegam até nós, como a rádio, a TV, tudo ia acabar e não. E tem, né, a pessoa que segue, a pessoa que ouve rádio, a pessoa que gosta da TV tradicional, como você, que está em casa. Agora, uma boa preparação faz a diferença, né? Você que trabalha na rádio, porque aqui nós temos o visual. Quem está lá na câmera aberta, tá vendo nós aqui toda bonitinha, minha Baruque, pezinho operado, e a gente está aqui. Então, assim, tem o visual que acaba distraindo até do que a gente está falando e acaba complementando a linguagem, aquilo que a gente quer passar. Agora, a rádio não. É ou não é? É aquilo que você está ouvindo e o que você está transmitindo verbalmente. E há esse preparo? Você acredita que a pessoa pode se preparar para ser uma radialista? Não a faculdade só. Mudar o tom de voz, mudar a entonação. E aí? Sim, claro, existe todo um trabalho de fonoaudiologia para poder ajudar. Existem as técnicas de locução e de apresentação, né? Que a gente vai trabalhar justamente para também estar permitindo que essa voz tenha mais projeção, tenha uma modulação, que é o que a gente chama, que é como se fosse uma onda da nossa voz, né? Vamos pensar no formato de uma onda. Então, as nossas vozes, conforme a gente vai falando, elas vão se propagando. Então, existem as ondas que propagam o som das nossas vozes. A voz de cada um de nós, ela é única, né? Ela é como se fosse uma impressão digital. Então, cada um tem uma, não tem como fugir disso. Agora, existem sim muitas técnicas que nos ajudam a falar melhor e a nos preparar, é claro, se a gente quiser realmente trabalhar nessa área da comunicação. Quando a gente pensa em TV e em internet, Carol, aí a gente vai além da comunicação verbal, embora hoje o rádio também tenha em muitas emissoras as câmeras, as webcams, que claro, antigamente era uma realidade que a gente nem imaginava, né, de ter a imagem ali do radialista também disponível na própria internet ou num aplicativo, num site, etc. Mas quando a gente pensa em televisão e em internet, aí a gente tem um fator a mais, que é a comunicação não verbal. Que aí é o que, pessoal? Nosso gestual, nossa postura, nosso olhar, nosso figurino, nosso cabelo, um anel que a gente coloca, tudo isso também comunica, que aí envolve a comunicação não verbal. Então, quando a gente tem o vídeo envolvido, seja num videocast, seja em todas as plataformas multimídias na internet, seja numa emissora de televisão, como a nossa aqui, a gente também tem, além da comunicação verbal, a comunicação não verbal. Tudo isso é estudado, sim, e, como eu disse, pode ser incrementado, aperfeiçoado, com cursos, treinamentos, prática, treinos, exercícios e tudo mais. Você falou uma coisa super correta, a junção da linguagem verbal e não verbal. Eu não posso contradizer o que eu estou falando com o que eu estou apresentando, né? Eu falo que apesar de estar toda... hoje eu estou toda moderna, rasgada, porque a gente está falando de comunicação, que é uma coisa moderna, que dá para a gente ousar, mas a gente tem que ter também a moda adequada àquilo que você vai, e não é uma coisa, imagine, eu vou onde eu quero, eu que pago minhas contas, né? Em relação à apresentação, a gente tem que estar ligada, né? E enquanto a gente estava falando, você estava falando sobre isso, eu estava lembrando de uma coisa, a parte da linguagem verbal, tem uma coisa que pega muito ultimamente, que são cancelamentos, aquilo que você fala. Ficou tão difícil expressar verdadeiramente o que você acredita, o que você acha sobre alguns assuntos. Você já teve algum problema, alguém falar alguma coisa na rádio e te prejudicar, ou prejudicar a pessoa, ou ter uma repercussão negativa em relação a isso? Por ser, ela foi falar isso e não está certo? Não, Carol, assim, especificamente um caso de uma crítica, um cancelamento, não. Mas nós, como jornalistas, a gente tem como formação
sempre tomar muito cuidado com o que é veiculado. Agora, no jornalismo em especial e na comunicação de modo geral, a gente tem uma coisa que também se chama linha editorial, que são as ideias, as questões mercadológicas, os interesses comerciais, ideológicos de cada veículo de comunicação. Então, o que acontece muitas vezes com profissionais como eu, que sempre trabalharam em rádio, televisão e tal, é a gente ter que se adequar a essa linha editorial e nem sempre o público concordar. Mas aí, muitas vezes, não é uma opinião sua, né? Você, de alguma maneira, acaba tendo ali uma parcialidade por conta da linha editorial do veículo de comunicação em que você trabalha. Agora, quem trabalha só com internet, aí eu acho que tem muito essa questão do cancelamento. Os comentários, eles vão surgir, alguns muitas vezes inadequados, né? Então, nós mulheres, infelizmente, ainda enfrentamos aí algumas questões na própria internet, às vezes um comentário que a gente não curte tanto, até ofensivo, né? Então, eu conheço muitas youtubers, por exemplo, que às vezes têm um trabalho super sério e tem pessoas que são desrespeitosas. Aí eu acho que vale a pena, sim, se posicionar de um jeito respeitoso, porque desrespeito não se combate com desrespeito. É verdade. Né? Hoje em dia tá uma agressividade gratuita, né? É uma coisa... eu falei, outro já vem, já fala, já acusa. Outra coisa, às vezes a gente tem um grupo de influenciadoras da maturidade e uma coloca, eu acho que a pessoa, né, não deveria se portar dessa forma, usar, mini saia. Tô inventando um tema. Aí eu vou lá e falo, eu também não gosto, eu acho que depois dos 50 a gente precisa se preservar mais e tal. Pronto, aí alguém já coloca. Você, etarista, né, tá toda... Então, assim, você não pode mais expressar sua opinião. Você coloca, eu acredito que para mim... Tal, a pessoa já lê, já te picha. Não é uma crítica para a sociedade, é um não, posicionamento é a minha seu, opinião. né? Claro. E eu falo, gente, a opinião você não pode mais expressar, porque você pode ser cancelado. As pessoas não aceitam uma opinião que seja divergente da dela. Ela não quer mais. Então, é complicado e você vê, principalmente como você disse, na internet, o cancelamento. Né? As pessoas não aceitam mais. E aí entram os assuntos sobre a política, sobre gostos pessoais, enfim, sobre sexualidade, sobre a idade, a maturidade, então, tem pego, né? Madonna apresenta-se de tal jeito. Gente, tá tudo bem. Claro, claro. Ou você já viu aquela parte que fala, tal pessoa, apresentadora inteirona aos 50 e poucos anos. Eles falam muito disso. Te incomoda? Eu acho que, de alguma maneira, é um certo preconceito também, né? Não é? Porque assim como a gente tem vários tipos de preconceito contra a raça, contra a sexualidade, né? A opção sexual, etc e tal, eu acho que também a gente destacar que fulana ou beltrana não pode estar bem em determinada idade não é legal. Assim como também não devemos destacar que, de repente, uma pessoa não esteja tão bem, tudo bem, é uma opção dela, cada um tem sua trajetória de vida, né? Agora, também uma coisa que é muito legal da internet é a liberdade que a gente tem para atuar ou não, né? Eu quero deixar minha rede privada fechada. Eu quero ser uma pessoa pública, mas se tiver algum comentário que eu não gostar, que eu achar que é ofensivo, eu simplesmente vou deletar, não preciso responder ou entrar num embate, né? Então, acho que a gente também tem essa liberdade de expressão. Porém, às vezes é difícil quando a gente pensa em pessoas que são realmente públicas e que têm um trabalho aí muito divulgado, não é fácil. Agora, cada um acho que também tem que tentar ter inteligência emocional, né? Na medida do possível, a gente sabe que nem sempre é fácil, né? Mas para poder lidar com tudo isso. E também tem gente que eu acho que só tem o Instagram para ficar falando das pessoas, né? Ele liga lá e fala, hoje eu não tô feliz, chegou meu IPVA e hoje eu vou detonar todo mundo e fica... Porque, gente, não é possível, eu falo que falta de Jesus, às vezes você tá mesmo, né? Mas é complicada a comunicação. Como você utiliza diferentes técnicas de comunicação para engajar e conectar-se? Tem técnicas assim no Instagram, para você prender uma pessoa no vídeo, você começa falando, né? Sei lá, dica de milhões. Hoje eu vou dar uma dica, quer dizer, você faz um chamariz. Na rádio,
Você já faz chamadas, você consegue fazer algumas coisas para chamar teu público para estar lá com você na próxima semana? Sim, a gente tem feito alguns posts, né? Sempre chamando quem é o entrevistado da semana, chamando o público. E na verdade, Carol, confesso que, como eu sempre trabalhei em rádio e televisão a vida toda e também na área da educação, né? Unindo comunicação e educação, eu também comecei a me preocupar com as minhas redes, para falar bem a verdade, há pouco tempo. Porque durante muitos anos, e especialmente após a pandemia, as pessoas me falavam: Cris, grava algumas dicas de comunicação. Poxa, você é jornalista, apresentadora, professora, etc. Grava algumas dicas que todo mundo quer. E eu pensava: poxa, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho nem esse tempo para produzir esse conteúdo audiovisual, né? Eu sempre trabalhei para emissoras, para grandes empresas de comunicação. E aí, do final do ano para cá, na verdade, tem uma agência de marketing que tem me ajudado nesse trabalho de social media, porque assim, eu realmente não tinha esse conhecimento. E para nós que trabalhamos sempre, como eu disse, vinculadas a uma empresa de comunicação, esse trabalho nunca foi necessário, por mais que as pessoas pedissem pra gente, né? É verdade. Então, hoje eu tô tentando, na medida do possível, nas minhas redes, jornalista Cristiane Alcalá, daqui a pouco eu falo mais, divulgar algumas dicas de comunicação. Então, pequenas coisas simples, como você se comunica pelo WhatsApp, como você pode entender melhor como se comunicar, como é que você pode trabalhar melhor algumas questões relacionadas às suas expressões, à questão verbal. Enfim, mas é um trabalho de formiguinha, Carol, e que eu comecei há pouco tempo, porque é muito difícil também, né? É muito difícil, mas é importante. Sim. Esse vocativo, essa chamada, que eu vou fazer agora com você que está em casa. Você que está em casa, fica aí, que olha, daqui a pouquinho tem muito mais com a minha convidada. Vamos para o intervalo e eu volto já. Gente, eu tô aqui na Aira. Acabamos de fazer o podcast, o Feelingcast, com Marcelo Cruz. E para você que trabalha com venda de carros, é um empresário deste ramo e quer desenvolver as vendas da tua loja para uma alta performance, para que você possa realmente investir em conhecimento, eu vou te dar a dica. Esse aqui é o cara. Bora, Carol, vamos lá. Nós temos uma mentoria, que é a mentoria First Class, tem a Expert em Vendas e Segredo dos Anúncios. A First Class, ela vai desde o começo, meio e fim, ou seja, como você montar uma loja de carro, como você transformar a loja que já existe com 5, 10 anos, está meio estacionado, as vendas não aumentam, então eu consigo te ajudar a transformar numa loja de alta performance. E você que é vendedor, tem o Expert em Vendas, que vai te proporcionar você vender 15, 20 carros pro resto da vida. O Segredo dos Anúncios é para sua equipe de marketing. Então, se você é empresário do setor, invista na sua equipe. Se você é vendedor, invista em você mesmo. Vendas é cura. Vendas transformam pessoas comuns em pessoas extraordinárias. E como ele pode adquirir esse curso ou contatar e saber mais sobre isso? Bom, a gente vai divulgar aqui o QR Code, né? Isso, vamos tá pôr aqui aqui na tela. O QR Code da First Class, Expert em Vendas, Segredo dos Anúncios. Eu indico, é o dinheiro mais barato do mundo, coisa de R$1 ou R$2 por dia o investimento. Isso é para ajudar a mudar a vida das pessoas. Isso vai mudar a sua vida assim como mudou a minha. Eu trabalho com automóvel há 30 anos e quando eu desenvolvi esse método, a minha vida se transformou. Essa tua oportunidade, corre! Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui na Nação Verde, a melhor empresa de produtos naturais do Brasil. E tem uma dica para você incrível. O 5M, que eu uso particularmente, que tem 5 tipos de magnésio para sua saúde física e mental. Agora, você quer adquirir esse produto? Então você vai pegar o seu celular e apontar a câmera dele no QR Code que está aparecendo na sua tela ou acessar o site da Nação Verde. Estamos de volta. Ficaram aí, né? Gostou? A chamada tem que ser feita, né, Cris? Gente, peço mais uma vez desculpa. Estamos aqui nesse restaurante incrível, com movimentação, com barulho. E é hora isso. do almoço, né, Carol? Delícia. Aqui, A gente tá aqui, é hora do almoço, a gente já tá com uma fominha, né? Total. Aliás, você é minha convidada, tá? Obrigada. A gente vai comer por aqui. E Vai ser um você? prazer. Hora de jantar aí na sua casa, já até passou. Que tal vir conhecer aqui o Boca Cucina? Vou continuar com esse papo gostoso sobre comunicação. Eu sou, não dá para perceber, uma pessoa mega ansiosa, agitada.
Às vezes eu mando uma mensagem, então, por exemplo, Cris, gostaria de te convidar para vir para o meu programa, tal, nananã. Eu, antes dela visualizar e responder, eu falo, mas se não der, não tem... Calma, respira, toma um chá. Então, assim, às vezes a ansiedade, ela atropela. Podia ser uma coisa leve, até porque a gente já se conhecia, mas, assim, às vezes a gente mesmo se prejudica por misturar, por deixar o sentimento, a emoção tomar conta na hora da comunicação. Tem um preparo, um Rivotril debaixo da língua? Tem alguma coisa que você fala, isso funciona super bem? Porque saber ouvir, a ansiedade, às vezes, eu atropelava mais as pessoas. Hoje, produção, depois que eu atropelei ela, dá um puxão de orelha, tá? Porque eu já pergunto e já respondo. Um dia eu vou fazer um programa só eu. Porque eu sou tão assim, então eu tento me segurar. E aí, qual que é a tua dica? Carol, a gente tem várias dicas para isso, né? Profissionalmente falando, o que eu sempre indico, falo para alunos, seja dos cursos que eu dou de audiovisual, os treinamentos e tal, é a questão do equilíbrio emocional. Então, naquele momento em que você está ali à frente de um microfone, perante uma câmera ou um público, né? Então, sempre respirar, tentar deixar a mente mais tranquila e os problemas lá fora. Então, eu não posso estar aqui no programa com a Carol pensando, ai meu Deus, quando eu sair daqui eu tenho isso para resolver, amanhã eu tenho tal conta para pagar, mais tarde eu tenho um trabalho para fazer, porque senão a gente não se concentra em nada. Então, esse equilíbrio emocional, essa mente tranquila, essa respiração e esse foco são muito importantes quando a gente está se comunicando, especialmente quando a gente está num veículo de comunicação, como hoje na TV aqui com a Carol, né? E pessoalmente falando, é claro que todo mundo é um pouquinho ansioso, a gente vive nessa loucura, né? Verdade. De vida e 1000 compromissos e tal. Eu também sempre penso que a gente tem que respeitar o tempo do outro, né? Às vezes o nosso é mais acelerado que o do outro, ou o do outro é mais acelerado que o nosso também. Mas tentar respeitar o tempo do outro, na medida do possível, também com equilíbrio e pensando, poxa, às vezes se a Carol ainda não respondeu a minha mensagem é porque ela está ocupada, ela não conseguiu nem visualizar o celular. Por exemplo, a gente está na nossa gravação aqui, os nossos celulares estão nas nossas bolsas aqui, que a Gabi da produção colocou em algum lugar. A gente não vai poder responder. Então, nesse momento, se alguém está mandando uma mensagem pra gente não está online 24 horas. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, as pessoas podem aguardar um pouquinho também para a gente responder uma mensagem. É claro que a comunicação respeitosa faz parte e ela é muito importante, né? Mas eu acho que são algumas dicas que nos ajudam. Inteligência emocional, equilíbrio, esse respirar. E claro também, Carol, usar os artifícios que a gente tem hoje. Ah, é uma meditação? É uma oração? É um floral? Algo que vai me fazer bem? Um tempinho para eu poder ver um filme, dar uma relaxada, fazer uma atividade física? Tudo que pode me ajudar a melhorar a minha vida profissional e pessoal, especialmente na comunicação. Com certeza. A gente estava aqui falando e soltaram a música porque a casa tá abrindo e eu vou falar uma coisa para vocês. E tá tudo bem, né? Olha aí, ela manteve o tom de voz, eu já quase infartei, mas é normal, né? Eu falo, eles dão risada. Gente, essa sou eu, hashtag vida real, e é isso, né? Eles só têm que ver que eu tenho idade. Nem parece, né, gente? Maravilhosa. Brincadeira, gente. Você sabe que você falou isso? Você vai falar do podcast, vai passar tuas mídias, tua rede e tudo. Mas antes eu queria te fazer 2 perguntas em relação ao teu curso. Quais são as maiores dúvidas dos alunos do curso do Senac, da parte de mídia, de apresentação? Eu acho que o pessoal sempre pergunta, Carol, professora, eu vou conseguir ser um bom comunicador, uma boa comunicadora? O que eu preciso? Né? Eu vou conseguir, de hoje para amanhã, já ser uma Hebe Camargo, um Luciano Huck, um Marcos Mion, que está super na moda, a galera adora a comunicação dele. Calma, tem uma trajetória, tem um percurso, exige dedicação, empenho. Um pouquinho de talento também é bom, sempre é muito bom, né? E estudo, todo esse foco aí. Então, essa é uma das perguntas que o pessoal mais faz, Carol. E o resto é realmente como ingressar no mercado de trabalho. Networking, super importante. Quanto mais pessoas a gente conhecer, a gente conversar, a gente ter a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, ainda que seja um trabalho de formiguinha, também fundamental, né? E
as oportunidades para quem tem talento, está aí no mercado, se esforça, está nessa busca, normalmente aparecem. Com certeza. E aí você disse uma coisa que é real, né? A pessoa ter a entonação certa, ter o network, a comunicação não é só para apresentação profissional. É vida, o network você só consegue se você se comunicar bem, ser expansivo. Então, assim, treine, faça oratória, faça coisas que possam aprimorar essa tua apresentação pessoal. E o tom de voz também é importante. Principalmente quando é rádio, que você não tem uma informação visual. Se é uma mensagem triste, a voz é mais embargada e outras dicas mais que você pode ter com essa querida jornalista que vai deixar agora suas mídias para o pessoal que está lá em casa. E aí você deixa também o podcast. Vou deixar. Então vamos lá, por favor. Obrigada, Carol. Bom, eu estou nas redes sociais como jornalista Cristiane Alcalá. Então, no Instagram é @jornalista Cristiane Alcalá. Alcalá é ALCALA. No YouTube também, jornalista Cristiane Alcalá. Se você quiser entrar em contato comigo para um curso, um treinamento corporativo, apresentação de podcasts, de eventos corporativos, estou à disposição. Apresento toda quinta-feira um programa na Rádio Vibe Mundial, em 95.7 FM aqui em São Paulo, mas a rádio está aí online também para todo o Brasil, que é o programa Comunica Fica a Dica. Dou os cursos do Senac Lapa Cipião aqui em São Paulo, faço vídeos corporativos, apresentação de eventos, apresento um podcast que é o Star MetaCast, estou à disposição aí para te ajudar no que você precisar e melhorar a sua comunicação. Carol, agradeço demais essa oportunidade de estar aqui com você. Eu e Carol já ficamos amigas. Aí a equipe da produção maravilhosa, esse restaurante lindo. Obrigada. Maravilhoso. Quero agradecer a você por disponibilizar seu tempo e estar aqui com a gente e trazer riqueza na comunicação. Eu acredito que a gente pode melhorar muito a apresentação pessoal das pessoas que estão lá em casa, que devem ter amado esse programa, porque toda sexta-feira eu trago um convidado especial como a Cris. Te agradeço muito de estar aqui comigo no Boca Cutina. Sexta-feira que vem eu volto. Uma honra, Carol. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, gente. Até lá.